Olá, boa tarde. Estou numa conferência sobre o tempo, mas vou-vos falar fundamentalmente sobre o espaço. Durante 10 meses vivi se quiserem, num limbo, numa quase não realidade, ou numa realidade paralela. E, no entanto, poucas vezes na minha vida fui tão ativo como entre setembro do ano passado e julho deste ano. Durante esse tempo percorri 49 mil quilómetros, mais do que a circunferência da Terra ao nível do Equador, ligando o Cabo da Roca a Vladivostok, ligando o extremo mais ocidental da Europa à cidade, a grande cidade mais oriental do continente asiático. E o plano era fazê-lo o mais possível de comboio. Fazê-lo o mais possível de comboio, por etapas, a maior parte das vezes, relativamente curtas, 10, 11, 12 horas. Mas por vezes cheguei a viver 3 dias dentro de um comboio, dentro de uma composição. E, curiosamente, digo-vos que é muito mais fácil estar 3 dias fechado numa composição do que apenas 10 ou 11 horas. Porque quando a etapa é curta, estamos sempre a olhar para o relógio à espera do fim da viagem. E quando estamos 3 dias no caminho de ferro, fechados, acabamos por criar rotinas, acabamos por travar conhecimentos e passamos a viver no comboio. O comboio era o plano inicial, mas como todos os planos, muda no momento em que começamos a viajar. E eu fui capaz de fazer o comboio atravessando toda a Europa, até Istambul, percorri os caminhos outrora trilhados pelo Expresso do Oriente e depois voltei a fazê-lo já só na Índia e no Extremo Oriente e na Rússia. O Transsiberiano foi a forma de regressar à Europa. Pelo meio, eu utilizei todos os meios de transporte possíveis e imaginários. A motor, não andei em cavalos nem em burros, porque não fui à Mongólia, faltou-me esse, fica para a próxima. E até o avião apanhei, porque entrar e sair da Índia, e principalmente sair da Índia em direção ao Sudoeste Asiático, é impossível fazê-lo por terra. Mas, como vos disse, utilizei todo o tipo de transportes possíveis. E isto calhou bem, hein? E um dos transportes mais estranhos onde eu estive foi nos autocarros cama do Sudoeste Asiático. Imaginem o que é passar 15 horas num autocarro deitado. Só a ideia já não é muito confortável. Agora imaginem a fazê-lo em autocarros construídos para uma bitola asiática e não europeia. Portanto, nem sequer temos espaço para o corpo. E também, claro, em todo o tipo de embarcações, desde os roufenhos barcos que descem o rio Mekong até pirogas e barcos de pescadores. Tudo serviu para me ir aproximando do meu destino, de cais em cais, de gar em gar, até chegar a Vladivostok, a antiga cidade proibida por ser a sede da frota do Pacífico da União Soviética, onde cheguei no dia exato em que fiz 9 meses de viagem. Como devem imaginar, foi euforia total. Cheguei. Mas depois, curiosamente, tive a sensação exatamente oposta. De repente, invadiu-me um vazio. Ok, cheguei, mas não fiz nada. Isto foi tão fácil. Não é? De facto, fui andando de transporte em transporte, pulando, gerindo o tempo de forma a gastá-lo com as melhores experiências possíveis, perdendo o máximo de tempo possível em cada um dos sítios para que eles entrassem em mim. E estou aqui. Este vazio durou-me 1, 2 dias, não sei.
Até que me pus a reler algumas entradas do diário de viagem que fui mantendo e, fundamentalmente, tive uma conversa daquelas sérias com a minha mulher e ela tratou de me ajudar a pôr tudo em perspectiva. E, de facto, a começar por isto, o que é que leva um maduro de quase 50 anos de idade a fazer-se à estrada, a perder assim um ano de vida, a atravessar 2 continentes? No meu caso, antes de mais nada, o desejo do desconhecido, o desejo de conhecer e de experimentar outras coisas e uma ânsia de contar. Porque eu sou jornalista e jornalista não é só uma profissão, é uma forma de vida. E depois tenho a imensa sorte de ter uma companheira que sempre me disse para partir. Dizia-me há 20 anos atrás e diz-me ainda hoje, vai que essa é a tua vida. E por isso fiz-me à estrada, eu tive a audácia de partir, vi locais onde nunca imaginei estar, convivi com pessoas verdadeiramente fantásticas e sempre que podia, esperava pelo meio-dia e meia, hora de Portugal, ligava-me ao Skype e contava as histórias do dia, partilhava as histórias com a minha família, porque se é verdade que fui eu que andei na estrada, este foi um projeto a 3. Eu parti, tive essa audácia, mas a Fátima e o Miguel tiveram a coragem de ficar. E, portanto, eu de tudo lhes contei e lhes contando constantemente as experiências que ia tendo. E desde muito cedo intuí que, por mais maravilhosas que sejam as paisagens, por mais deslumbrantes que sejam os testemunhos de civilizações passadas, por mais fervilhantes que sejam as cidades, viajar são as pessoas. A diferença na viagem está na forma como nos relacionamos com as pessoas. E comecei a ter essa sensação forte, se calhar para vocês, no mais improvável dos países, no Irão dos ayatollahs, no Irão do eixo do mal, mas no Irão de pessoas mais acolhedoras do que quaisquer outras que eu encontrei ao longo destes 10 meses. Abriram-me as portas de sua casa, não foi um nem foram 2, não sei, mas foram muitos. Eu estive 17 dias no Irão e dormi 4 noites em hotéis. As pessoas abriram-me as portas de sua casa, abriram-me as portas da sua vida. Mamad é um jovem médico. Teve uma frase comigo que me definiu bastante aquele tempo, porque aquele povo é um povo com a perfeita noção do seu passado e do que é o presente. Disse-me ele, sabe, Jorge, nós somos um povo com mais de 2.500 anos de história e isto que se passa agora é apenas um soluço na história do nosso país. Infelizmente, continuou ele, é o soluço que acontece durante o meu tempo de vida. Porque o Irão, por fantástico que seja para um viajante, e é uma teocracia, é uma ditadura. E, enfim, nós sabemos, e é dessa ditadura que nós temos notícias, mas nós em Portugal bem sabemos que uma coisa são os povos e outra bem diferente podem ser os regimes que os governam. E no Irão tive a primeira das experiências mágicas desta viagem. Estava na Mesquita do Rei, em Esfahan, no Ispaão, a cidade que tem o cognome de Abela e bem merecido, e há um senhor que me pega no braço e me diz num inglês quase inexistente, vem comigo. E leva-me até ao exato centro da mesquita e aproveitando a acústica fantástica do espaço, começa a cantar só para mim. Que era o que devia ter acontecido agora. Ele cantou só para mim, foi um dos momentos daí eu dizer, foi um dos momentos mágicos da minha viagem. O tempo parou completamente ali. Aquele senhor, sem qualquer microfone, sem qualquer preparação, cantou e cantou só para mim. Só voltei a ter
assim um momento tão forte, mais de mês e meio depois, quando estava no sul da Índia, em Kerala, onde fui ao ashram de Yama. Os ashrams são locais de meditação e de culto que giram em torno de um guru. Yama é o guru daquele ashram. Yama é uma senhora dos seus 56, 57 anos, mundialmente conhecida por abraçar aqueles que precisam, aqueles para confortar as pessoas. E eu tive a sorte de Yama me ter abraçado. Quando ela está lá no seu ashram, 2 vezes por semana, às 11 da manhã, sobe para um palco com centenas de fiéis, sobe para um palco, senta-se numa confortável poltrona e fica ali horas a abraçar todos aqueles que a ela se dirigem. Já eram 6 da tarde quando a Ama me abraçou e não tinha saído do palco. Momentos antes, um dos seus acólitos pergunta-me qual é a minha língua-mãe e eu respondo-lhe, é o português. Passado momentos, quando me dirijo à Ama, ela ternurentamente põe-me a mão na nuca, leva a minha cabeça ao seu colo e diz-me em português as exatas palavras que a minha mãe me diz quando me abraça. Ai, meu querido filho, meu querido filho, meu querido filho. Ainda hoje fico arrepiado. E disse-o com amor, estava desde as 11 horas da manhã a abraçar pessoas. São estas experiências que tornam cada viagem única. Sentimos que estamos a desbravar o mundo, que estamos a experimentar coisas verdadeiramente únicas e, no entanto, há centenas de pessoas, se não milhares, que todos os anos fazem os mesmos caminhos que nós fazemos, que percorrem exatamente os mesmos locais, só que não têm as mesmas experiências. E é esta diferença que faz de cada viagem uma viagem única. E de tudo isto eu ia contando aos meus, eu nos caminhos do mundo, eles em Viana do Castelo, mas partilhando e fazendo desta viagem um projeto a 3. Porque, eu agora vou dizer uma evidência, desculpem, mas de facto não é fácil estar sozinho, não é fácil estar longe daqueles que nós amamos. Mas também não é fácil não ter rotinas. E durante 10 meses, eu muitas vezes não sabia em que cidade é que ia dormir, muito menos como é que lá havia de chegar, só sabia que o meu caminho era por ali. E não é fácil viajar sozinho. É a melhor forma de viajar, mas não é fácil viajar sozinho. Independentemente das centenas de pessoas com quem nos relacionamos. Às vezes muito intensamente, não é? Mas com a mesma intensidade com que nos relacionamos, facilmente descartamos essas pessoas, porque sabemos que os caminhos das viagens nos vão levar para locais diferentes. E, portanto, não é fácil ganhar verdadeiras amizades em viagem. Eu tive sorte, conseguiu no Irão, com Esram, um realizador de cinema, e fundamentalmente com a Joana Oliveira e o Nuno Pedrosa. A Joana Oliveira e o Nuno Pedrosa estão há 2 anos já em viagem. Começaram na Nova Zelândia e vêm a caminho de Portugal de bicicleta. Conhecemos por puro acaso, começámos a falar inglês uns com os outros, numa guest house do Laos. As coisas funcionaram tão bem que combinámos encontro para dali a uns dias, passámos mais de uma semana juntos e voltámos aí sim já propositadamente a encontrar-nos por outras 2 vezes já no Vietnã. A minha viagem sem eles teria sido outra completamente diferente. Mas por vezes não são aqueles que encontramos, pessoas excepcionais, algumas, que marcam o momento da viagem. Às vezes são aqueles que ficam e aqueles que amamos. Estava eu no nordeste da Tailândia, no Triângulo Dourado, do Ópio, mesmo na fronteira, preparado para passar para o Laos e depois descer o rio Mekong durante 2 dias, quando recebo uma mensagem da minha mulher: o Miguel precisa de ti, com um sorrisinho para eu perceber que não havia problema nenhum. Evidente, fiz aquilo que era expectável de mim, larguei todos os planos, fui à procura de um café com Wi-Fi e estive 1h30
a ajudar o meu filho a pôr respirações num trabalho que ele tinha de ler. É fantástico isto. Não é? Eu estava a 13 mil quilómetros de casa e quando o meu filho precisou de mim, eu consegui dizer-lhe presente e estar com ele. E tinha também outra forma mais recorrente de me sentir ligado, não só àquele meu núcleo duro, mas a todos os meus amigos. Esta é a Maria Lavradeira. A Maria Lavradeira eu fui-a fotografando em locais icónicos por onde passava, ao jeito do filme Amélie, do anão do filme Amélie. A Maria Lavradeira é esta minha amiga. Além de a fotografar e os meus amigos na brincadeira perguntavam onde é que está a Maria? Amanhã vou-lhes dizer, a Maria está em Viseu. Mas, além disso, ainda era ainda quebrava bem o gelo e ajudava-me a fazer conversas. Outra ferramenta fantástica utilizada nesta viagem foi o meu smartphone ou o computador, que me permitia não só não me perder fisicamente, não só não me perder geograficamente, mas também emocionalmente, porque em qualquer lugar do mundo em que estejamos, às vezes nas mais remotas aldeolas, conseguimos estar em contacto com casa. Há sempre ou quase sempre uma rede Wi-Fi que se consegue aceder. Estive 10 meses em viagem, fiz 49 mil quilómetros e aprendi uma coisa: o mundo de facto está cada vez mais curto. Esta foi a viagem de uma vida, mas viagem de uma vida podem ser todas. E foi uma viagem com um final feliz, obviamente. Quando cheguei à Europa, de novo na Europa, percebi que estava a repetir experiências, as saudades eram imensas e então não resisti, peguei num avião em Riga e 6 meses depois estava a abraçar a minha família. Esta foi uma viagem com um final feliz, mas esta história só terá verdadeiramente um final feliz quando eu de novo partir e uma vez mais regressar. Obrigado.